Bem, pessoal, como vão vocês? Então, estou de volta para mais uma aula na forma virtual, já que ainda não podemos nos encontrar. Estamos fazendo o melhor possível e o nosso objetivo continua de pé. Então, vocês vão continuar estudando para brocar mais para frente. Bem, continuando o assunto polinômios e já encerrando a parte de polinômios, a gente vai falar sobre divisão ainda, só que na semana passada eu trabalhei com vocês o método da chave, que era uma maneira de dividir polinômios. Agora eu ainda vou explicar uma outra maneira de dividir, só que para isso acontecer, do que eu vou explicar para vocês hoje, tem que acontecer uma condição. O divisor ele tem que estar na forma ax mais b, ou seja, o divisor ele tem que ser um polinômio de primeiro grau. Então vamos lá. Bem, para falar dessa divisão de polinômios e usar como divisor um polinômio na forma ax mais b, eu vou falar para vocês sobre três coisas. O teorema do resto, o teorema de D'Alembert e o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Então vamos ver o que é que trata o teorema do resto. Ele vai dizer o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x pelo binômio ax mais b é igual ao valor numérico de p de menos b sobre a. Então vamos traduzir isso aí. Bem, o nosso divisor, que é ax mais b, ele é do primeiro grau. Se você pegar este divisor e igualar a zero, ax mais b igual a zero, a gente vai achar que x é igual a menos b sobre a. Então quem é menos b sobre a é a raiz do divisor. Quando você pegar este número e substituir no lugar de x de p, que é o dividendo, o valor numérico que a gente vai encontrar, aquele número, aquele resultado, ele é o resto da divisão de p de x por ax mais b. Ou seja, você não precisa efetuar toda aquela divisão usando o método da chave se o seu objetivo for apenas encontrar o resto da divisão. A gente substitui este menos b sobre a no lugar de x de p e o valor numérico disso vai ser quem? O resto da divisão. Vamos ao teorema de D'Alembert. Primeiro eu vou dizer para vocês quem foi D'Alembert. Olha ele aí. O nome dele é Jean Léon D'Alembert. Foi um matemático francês que viveu de 1717 a 1783. E ele deu várias contribuições para a matemática, e dentre elas nós temos um teorema que leva o nome dele, que é uma consequência do teorema do resto. Então vamos ver o que ele diz. O teorema de D'Alembert diz o seguinte: um polinômio p de x é divisível pelo binômio ax mais b se e somente se p de menos b sobre a é igual a zero. Então, é uma consequência do teorema do resto. Se, quando a gente substitui menos b sobre a no lugar de x de p, a gente encontra o resto da divisão, se aquela divisão é possível, se o polinômio p é divisível pelo polinômio ax mais b, só tem uma possibilidade. O resto tem que ser quanto? Zero. E é isso que diz o teorema. E depois a gente vai ver também o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, que é uma conta fantástica. Vocês vão ver que é incrível achar o quociente e o resto da divisão em apenas uma linha. Então vamos lá. No material que vocês têm, tem quatro exemplos, e aí eu vou falar do primeiro e do segundo nesse vídeo, e do terceiro e do quarto no outro, que até porque o terceiro e o quarto vai tratar justamente do dispositivo de Breuer-Ruffini. Então vamos lá para o primeiro exemplo. No exemplo 1, diz o seguinte: determine o resto da divisão de 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 por x menos 2. Então nós temos dividendo um polinômio do terceiro grau e o divisor é um polinômio do primeiro grau, x menos 2. Lembra daquela regrinha? Ax mais b, no caso o a aí é 1 e o b é menos 2. Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro, você vai pegar o divisor e igualar a zero e achar a raiz dele. Então x menos 2 igual a zero, eu acho que x é 2. Então 2 é aquele menos b sobre a que eu falei no slide anterior. Então, quando o x for 2, a gente vai substituir 2 no lugar de x lá do dividendo, e o resultado disso vai ser o resto da divisão. Então, substituímos 2 no lugar de x, vai ficar 3 vezes 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 2 menos 2. Resolvendo aí as operações, nós vamos encontrar 3 vezes 8, menos 5 vezes 4, mais 2 menos 2. 24 menos 20 dá 4. Então, mesmo sem efetuar a conta de dividir, a gente vai concluir o quê? Que quando dividirmos 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 por x menos 2, qual vai ser o resto da divisão? Vai ser o número 4. Então, esse é o teorema do resto. Se o divisor for do primeiro grau, você não precisa efetuar toda a conta de dividir para encontrar o resto. Basta substituir a raiz do divisor no lugar de x do dividendo. Ok?
Então o resto da divisão é 4. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: encontre os valores reais de alfa e beta, de modo que o polinômio p de x, quem é p de x? 3x à terceira, menos 4alfax ao quadrado, mais x mais beta. Eu quero que este polinômio p de x ele seja divisível por x menos 1 e que, dividido por 3x mais 6, dê resto menos 42. Então, o que acontece? Nós vamos fazer duas divisões. Quando ele for dividido por x menos 1, a divisão vai ser o quê? Exata, porque ele é divisível. E quando ele for dividido por 3x mais 6, a divisão vai dar um resto que vai ser quanto? Menos 42. Então, nós não precisamos efetuar a conta de dividir. Basta usarmos o quê? O teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Então, observe que o divisor x menos 1, quando a gente igualar a zero, a gente vai achar que x é igual a 1. Então, a raiz desse divisor é 1. E o outro divisor, que é 3x mais 6, 3x mais 6 igual a 0, x é igual a quanto? Menos 2. Vai ficar 3x igual a menos 6 dividido por 3, menos 2. Então, nós temos duas raízes aí. O divisor x menos 1 tem raiz 1, e o divisor 3x mais 6 tem raiz menos 2. Significa o quê? P de 1 vai dar 0, e P de menos 2 vai dar menos 42. Vamos relembrar por quê. Quando a gente dividir o polinômio P por x menos 1, está dizendo que a conta vai ser o quê? Divisível. Então, o resto vai ser quanto? 0. Então, P de 1 é 0. E quando dividir o polinômio P por 3x mais 6, o resto vai dar quanto? Menos 42. Portanto, P de menos 2 é menos 42. Basta agora a gente fazer o quê? Substituir 1 no lugar de x igual a 0 e menos 2 no lugar de x igual a menos 42. E aí nós vamos ter duas equações e vamos ter um sistema. Observe, quando substituirmos P por 1, a gente vai colocar 1 no lugar de x, vai ficar 3 vezes 1 ao cubo, menos 4alfa vezes 1 ao quadrado, mais 1 mais beta igual a 0. Resolvendo as operações ali, nós encontramos que menos 4alfa mais beta é igual a menos 4. E a gente não vai poder resolver por enquanto, e a gente tem essa equação aí. A outra substituição é colocar menos 2 no lugar de x e igualar a menos 42. Quando fizermos isso, o que acontece? Vai ficar 3 vezes menos 2 ao cubo, menos 4alfa vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2 mais beta igual a menos 42. Fazendo as operações, nós encontraremos 3 vezes menos 8, menos 4alfa vezes 4, menos 2 mais beta igual a menos 42. E aí a gente faz as multiplicações, agrupa os termos semelhantes, e nós encontramos uma segunda equação. Menos 16alfa mais beta igual a menos 16. Então, o que aconteceu? Eu substituí dois valores no lugar de x, P de 1 igual a 0, achei qual é a equação? Menos 4alfa mais beta igual a menos 4, substituí menos 2 no lugar de x, igualei a menos 42 e encontrei outra equação. Menos 16 alfas mais beta igual a menos 16. Então, nós temos aí duas equações, então a gente tem o quê? Um sistema, e o nosso sistema fica assim. Sistema, vocês já sabem muito bem como resolver, existem vários métodos. Optei pelo método da adição e vou cancelar o beta. Vou fazer o quê? Vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Quando eu fizer isso, o que é que eu encontro? A primeira fica a mesma coisa e a segunda equação vai ficar 16 alfa menos beta igual a 16. A gente cancela o beta e encontramos 12 alfa igual a 12, porque vai ficar 12 menos 4 mais 16, 12, menos 4 mais 16, 12. Então, alfa é quanto? 1. Já achamos o valor de alfa. Escolhe uma das equações, substitui 1 no lugar de alfa e acha beta. Eu optei pela primeira. Substituindo 1 no lugar de alfa, vai ficar menos 4 vezes 1 mais beta igual a menos 4. Menos 4 mais beta igual a menos 4. O 4 e menos 4 eles vão se anular. Então, beta vai ser quanto? 0. Então, vamos recapitular. Eu tinha um polinômio que tinha dois parâmetros para ser encontrados, alfa e beta, e eu tinha duas informações. Este polinômio é divisível por x menos 1, e quando dividido por 3x mais 6, o mesmo polinômio, o resto vai ser quanto? Menos 42. Então, nós encontramos duas informações, substituir P por 1, x por 1, ficou P de 1 igual a 0, que foi passado antes, substituir x por menos 2, P de menos 2 igual a menos 42, eu encontrei um sistema, e na resolução do sistema eu encontrei que alfa é 1 e beta é 0, e esta é a solução do segundo exemplo. Beleza, gente? Então, vou dar uma pausa nesse vídeo. No próximo eu explicarei
o dispositivo de Breuer-Ruffini e o exemplo 3 e o exemplo 4. Até logo!